geração eleita. Nosso programa está de volta e agora a gente vai falar sobre retenção hídrica. Eu sei que várias perguntas já estão chegando para nós e você pode realmente enviar a sua pergunta, deixa com a produção. As perguntas que já chegaram daqui a pouco serão feitas. O telefone é o 0 operadora 11 3337 5869. Se você quiser também poderá participar ao vivo. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Alessandra Morgado, que é biomédica e terapeuta ortomolecular. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Jaqueline. Boa tarde. Boa tarde. Prazer recebê-la aqui. Prazer é meu. Eu gostaria de começar pedindo para que a senhora explique para nós o que é exatamente a retenção hídrica. Tá. A retenção hídrica é o acúmulo de líquidos entre as células, tá? Então, as nossas células ficam sempre juntinhas e a gente tem líquido dentro da célula, né? E a gente tem um líquido no meio intersticial. Então, quando esse acúmulo de líquido excessivo acontece entre essas células, então a gente vai ter a retenção hídrica. O que a celulite tem a ver com isso, doutora? Ou Bastante. o que isso tem a ver com a celulite, né? Bastante, né? Entre as células, né, do tecido adiposo, a gente tem esse acúmulo de líquido e a celulite, ela é uma célula inflamada, né? Então, entre os nódulos de celulite, a gente sempre tem água presa ali dentro. Agora, é mais comum a retenção hídrica, ela é mais comum em mulheres realmente? Porque quando a gente pensa na celulite, a gente sabe que o índice é maior em mulheres. A retenção hídrica também é maior em mulheres? Ela é sim, tá? É maior em mulheres. Não significa que homens não tenham retenção. Homens também ficam inchados, também sentem o desconforto que nós sentimos. Mas ela é mais comum nas mulheres, Jaqueline, por causa das nossas oscilações hormonais. Então a gente tem oscilação antes de menstruar, né? Tem aquele período de TPM, tem oscilação durante a menstruação, a gente tem oscilação na gravidez, né? Então todas essas oscilações, elas fazem com que ocorra modificações bioquímicas dentro do nosso corpo, então isso favorece a retenção hídrica. Tomar bastante água, ou pelo menos tomar o indicado de água, ajuda a evitar a retenção líquida? Olha, quem tem esse problema, quem costuma reter muito líquido, tomar água é um hábito maravilhoso, mas não é suficiente. Tem mais algumas coisas que é necessário fazer para poder ajudar. Eu vou perguntar daqui a pouco o quê? Vamos para as perguntas? Posso ir já, Fabi? Ó, a Silvia, do Jardim Palanque, em São Paulo, ela perguntou o seguinte, ela deixou a pergunta dela com a produção. Ela quer saber se existe alguma relação entre excesso de transpiração e retenção líquida, e se isso pode trazer algum problema. Tá. Se existe uma relação entre o excesso e a transpiração? Entre o excesso de transpiração e a retenção líquida. Tá, não existe. São processos diferentes dentro do organismo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não. Silvia, obrigada pela sua participação. Um beijo. A Fátima, de Itapecerica da Serra, em São Paulo, pergunta o seguinte. Ela fala que ela tem muita retenção líquida e que a barriga normalmente é a parte do corpo que mais fica inchada. Sempre que ela se pesa, às vezes dá diferença no peso de até 1 quilo. Ela quer saber se existe algum medicamento que possa ajudar ela a eliminar a retenção líquida. Mas eu acho que isso vai entrar também nas dicas que eu vou pedir daqui a pouco para a senhora, isso, né? Isso também, Mas essa retenção na região do abdômen é comum, tá? As mulheres costumam reter líquido nos pés, nas pernas, mas também no abdômen, nos seios. Tá? Até nos seios Até também? nos seios. Muitas mulheres ficam com os seios bastante inchados antes de menstruar. É um excesso de líquido também. Esse inchaço antes da menstruação pode ser de líquido? Pode ser excesso, sim. Tá? Como é que a gente sabe que a gente está com retenção hídrica? O primeiro sintoma é a escassez da urina, né? Você faz menos xixi durante o dia, né? Então, se você tá pouco ao banheiro fazer xixi, você pode imaginar que seja por causa disso. E também você sente um desconforto, sente o corpo inchado, quando é no abdômen, a roupa fica mais apertada. Aquilo de tirar a roupa e ficar a marca da roupa, às vezes da calça, do sapato que você usou, pode ser um fator para você perceber? Pode ser sim, tá? Agora, pode ser que não seja nenhuma disfunção orgânica, nenhum desequilíbrio. Pode ser por ficar com o sapato apertado durante todo o dia. Você pode estar causando isso, né? Exatamente, né? Mas é muito fácil você observar e às vezes esse inchaço pode causar até uma irritação, a pessoa fica mais irritada, fica sentindo peso nas pernas. Então é fácil identificar. Muito obrigada pela participação, um beijo.
para as nossas telespectadoras. Se você tem dúvida, continue ligando. Agora, doutora, a senhora explicou já pra gente, basicamente, a diferença de homens e mulheres terem. A senhora explicou o que é a retenção hídrica, mas a pergunta que eu faço é: o que a gente faz pode interferir na retenção líquida? Pode sim, muito. O que a gente faz de errado normalmente? A gente se alimenta, né, de maneira errada, né? Então, aquelas pessoas que têm hábito de colocar um pouco mais de sal na comida, né? Às vezes o prato já está pronto e acrescenta um salzinho. Então, o excesso do sal vai fazer com que a gente retenha mais líquido. O que acontece, Jaqueline? O sal dentro do nosso organismo, né, esse sódio, ele vai puxar mais água para fazer a diluição, né? Então, ele vai segurar essa água, tá? Para poder diluir mais. Então, o sal vai fazer mal. O excesso do açúcar. O açúcar vai fazer a mesma coisa que o sal faz. Então, a gente evitando esses dois alimentos, a gente já consegue manter o nosso equilíbrio hídrico. Para você ter uma ideia, Jaqueline, uma pessoa de 70 quilos, 48 litros de líquido ela tem dentro do organismo. Ou seja, uma quantidade bastante alta. Uma parte está dentro da célula, uma parte está circulando e uma parte está entre as células. Que é o excesso. Esse líquido intersticial. Não é que seja o excesso. Esse líquido ele vai ser eliminado, né? Vai ser eliminado pelos rins e vai sair na urina. Mas se a alimentação for inadequada, vai ficar mais tempo retido ali e pode aumentar essa quantidade. Quais são, a gente fala muito da celulite, obviamente as mulheres falam muito sobre isso, mas existem outros que sejam considerados malefícios dessa retenção hídrica? Outros sintomas, outros... Olha, ficar inchada é muito desagradável, né? Muitas vezes a sandália não fecha, não é verdade? Fica sentindo aquele peso, então isso não é bom. A circulação fica um pouco mais debilitada, então isso é ruim. Então a pessoa tem sim que se cuidar, tem que observar o que ela come, a quantidade de água que ela toma. E uma outra coisa muito importante, né, Jaqueline, é a atividade física. Daí você acelera toda a sua circulação, né? Não precisa ser uma atividade de uma academia o tempo inteiro malhando, não. Caminhada. Caminhada é o suficiente, vai fazer com que essa circulação seja mais eficiente. Quanto tempo, pelo menos, doutora? 30 minutos, 40 minutos. 40 minutos, 3 vezes por semana, você já tem um resultado muito bom. Tem mais uma pergunta, é isso, Fabi? Pode passar para mim. Monte Sião, em Minas Gerais, é Nelsa? Obrigada, Nelsa, pela sua participação. Beijo. Ela sofre de artrite e artrose. Ela tem 62 anos. E toma vários medicamentos. Só que ela percebe que fica inchada e tem problemas para urinar. Ela quer uma orientação. Lógico que não dá para ser uma consulta, mas uma orientação, por favor, doutora. É verdade. Olha, provavelmente o medicamento que ela toma pode ter algum tipo de corticoide, né? Então, a cortisona faz com que inche. Então, muitos inflamatórios, até antibióticos, pode deixar a pessoa mais inchada. Se ela precisa desse medicamento, então ela não pode abrir mão dele, ela tem que ter uma alimentação mais saudável e ela tem que, na medida do possível, conseguir fazer alguma caminhada. Não sei se a artrose está no joelho, que daí dificulta a caminhada, né? Mas existe também alguns diuréticos que ela pode conversar com o médico dela, né? Ela vai precisar do médico, ela não pode fazer isso sozinha, porque ele tem que ver os medicamentos que ela já toma. Para não entrar em conflito com o que ela já está tomando, né? Agora, existe muitos chás que são benéficos. Era isso que eu ia te perguntar. Quando a gente fala dos diuréticos, eu penso naqueles chás que a gente já conhece, que você tinha caseira. Aí ela pode estar fazendo uso desses chás, isso vai fazer bem para ela e diminuir os condimentos, né, da alimentação, né? Não deixar a comida muito condimentada, porque isso vai fazer ela reter mais líquidos. Aliás, a gente devia aprender a fazer isso a vida inteira, né? Menos sal e menos açúcar, né? E uma outra coisa que pode ajudá-la bastante são as massagens, a drenagem linfática. Era isso que eu ia te perguntar também. Isso ajuda muito. Então, no caso dela, seria muito bem-vindo. Pode falar a próxima pergunta, Fabi. Maria do Rosário, de Santo Amaro. Ela quer saber... depende, né? Bom, enfim. Ela quer saber se é normal. Dependendo do medicamento que ela utiliza, ela percebe que ela não consegue urinar.
Isso pode ser normal? Porque, então, e ela se sente inchada, portanto. Não conseguir urinar, né? Total escassez de urina, não, isso não é normal. Ela precisa conversar com o médico dela e não pode continuar dessa forma, né? Porque os nossos rins, eles trabalham e eles têm que excretar aquilo que não vai ser mais utilizado no nosso organismo. Então, não pode ficar acumulando. Então, ela não urinar não é normal. Agora, se ela urina menos, pode ser um efeito do medicamento. Alguns medicamentos podem fazer isso. Se isso está trazendo um incômodo muito grande, precisa sim passar para o médico. Agora, se ela conseguir com essas dicas já melhorar e ela precisa fazer uso do medicamento, não tem o que fazer. Doutora, a minha produtora, desculpa te cortar, mas a minha produtora que está comentando comigo que ela recebeu várias ligações fazendo a mesma pergunta, que é, dependendo do medicamento que eu utilizo, eu percebo que eu urino menos. Existem medicamentos que têm esse efeito mesmo? Não é que vai prejudicar o rim, não. O sistema linfático fica mais deficiente e ela passa a reter mais esse líquido entre as células. Então, vários medicamentos fazem isso, principalmente os anti-inflamatórios, os antibióticos e aqueles anti-inflamatórios que são à base de cortisona. Agora vamos à parte que todos estão esperando. Além de beber água, quais são as dicas mais que a senhora pode dar pra gente para ajudar a reter o mínimo de líquido possível? Vamos lá então. Frutas. As frutas ajudam muito. A gente tem frutas que são mais diuréticas, né? Quais, como por exemplo? O melão, a melancia, né? A maçã. Então, são frutas boas que ajudam a reduzir. Os chás também são bons. O chá de cidreira, o chá de salsa é muito diurético. Chá de salsa? De salsa. Você fazer um chá com aquela salsinha mesmo que a gente usa na cozinha. Do mesmo jeito que você faria chá normal. Do mesmo jeito. Então, esse chá é super diurético, também é muito bom. E uma outra combinação muito boa, Jaqueline, frutas e verduras. Tá? Alimentação saudável, né? Exatamente. Vai fazer com que o corpo funcione muito melhor. Quando eu for utilizar os chás, eu utilizo de que maneira, doutora? Olha, se o chá for em casca, né? Aí você precisa deixar ele ferver um pouco mais. Se ele for como as florzinhas da camomila, né? Aí você não precisa de uma fervura. Basta você jogá-lo na água quente e tampar, né? O mais interessante é você deixar o chá, as ervas no recipiente e jogar a água quente e aí tampar. Tampando por 5 minutos, ele já está pronto já para tomar. Eu posso tomar ele durante o dia, tomar várias vezes? Então, é assim, Jaqueline, nada a gente deve fazer num grande excesso. De balde, né? Toma um monte. Não pode, né? Mas 3 xícaras por dia, a gente já tem benefícios, tá bom? Já é bom. Isso. O chá verde, né, que é muito falado, tá na moda, né? Que é o banchá, né, que é a erva, o nome científico é Camellia sinensis. Ela é muito boa também, é uma erva boa, é bastante diurético. A gente pode tomar um pouquinho mais durante o dia, faz bem. Agora fala pra gente a respeito da drenagem linfática e se existem também, de repente, outros tratamentos que possam auxiliar para você reter menos líquido e até mesmo com relação à diminuição da celulite. Tá. A drenagem linfática, ela é uma massagem maravilhosa, né? Uma massagem muito leve, muito suave, diferente do que a gente vê por aí, né? Massagem muito pesada, muito forte. Essa não é drenagem linfática, né? Aquilo que você fica dolorido no dia seguinte não é drenagem linfática, né? Pode ser uma massagem modeladora, uma outra técnica, mas a drenagem é uma massagem muito leve. O nosso sistema linfático, ele é muito superficial. Então, a gente não precisa de fazer força para poder acionar o sistema linfático. Então, com bastante suavidade, a gente consegue fazer uma drenagem muito boa. A drenagem, ela vai sim reduzir a retenção, né? Quem tem problema com retenção, nos pés, tornozelos, as pernas ficam muito leves. Quais são os lugares mais comuns a gente ter retenção de líquido? Olha, tornozelo, né? O tornozelo fica muito inchado, os pés, o abdômen, muita gente reclama do abdômen, né? E tem gente que fica até com o rosto inchado, né? Fica com aquelas bolsinhas, né? Então, quando você faz a drenagem, você consegue acionar o sistema linfático, é muito benéfico. Agora, existem muitas outras técnicas, né? Lá no nosso espaço, no Zahara, a gente trabalha com bambu terapia. Tem uma drenagem onde você utiliza os bambus. E você tem um resultado assim maravilhoso, é muito bom, é muito confortável receber essa massagem, uma massagem muito gostosa de receber. A
A gente também tem aparelhos, tem vários equipamentos que vão ajudar, que vão acionar a circulação sanguínea e que vai também resultar num resultado bom para retenção hídrica. Semanais podem ser esses tratamentos? No mínimo uma vez por semana, né? Agora, o ideal são 2 vezes por semana, né? Para você fazer uma manutenção, manter, uma vez por semana você consegue. Você pode começar fazendo 2 vezes por semana, depois que você chegou mais ou menos onde você quer. Quanto tempo depois eu já começo a ver efeito? Olha, na 5ª, 6ª sessão você já começa a ver? Já. É possível se livrar da celulite, doutora? Possível diminuir bem, né? Na retenção, Jaqueline, na primeira sessão você já vê a diferença. Você já percebe a diferença da retenção? Na primeira sessão, né? Só que você, dando continuidade no tratamento, você vai cada vez retendo menos, né? E é claro que você vai ser orientado quanto aos seus hábitos alimentares, né? Que é muito importante. Não adianta você gastar o seu dinheiro, gastar o seu tempo, receber uma massagem, aí chega em casa, faz tudo errado. Tudo diferente do que se orientou, não adianta nada. Daí não é bom, né? Não vale a pena. A última pergunta. Valdinei de São Paulo. Valdinei, obrigada pela sua participação. Abraço. Ele quer saber se tem relação entre pressão alta e retenção líquida. Tem sim. A retenção hídrica, nós estamos falando até agora de uma pequena disfunção, de alimentação errada, não é? De oscilações hormonais. Agora, existe a retenção hídrica que ela tem fator patológico, ela tem doenças mesmo, né? Então, uma insuficiência cardíaca vai fazer com que a pessoa inche, uma insuficiência renal, né? Um problema hepático, né? Vai fazer com que a pessoa enche. Então, se a pessoa fizer tudo direitinho, alimentação, caminhada, faz tudo certinho, e mesmo assim está retendo, se for mulher, fora do período de menstruação, de gestação, então ela precisa procurar um médico. Procure ajuda que então, não é normal, pode ser uma outra patologia, pode ser uma patologia já instalada, ela precisa de um médico para poder ver o que está acontecendo. Francisca de Santa Catarina, é isso, Fabi? Um beijo. Francisca, muito obrigada. Camboriú, em Santa Catarina. Pergunta? 29 anos, sente muitas dores e as pernas pesadas. Pode ter a ver com a retenção, né? Pode sim, tá? Esse peso nas pernas tanto pode ser líquido retido, como pode ser má circulação, né? E se ela com uma atividade física, ela não melhorar, tem que procurar um médico também para ver o que está acontecendo, ver se tem alguma artéria que está com alguma insuficiência. Gente, foram muitas ligações, doutora Alessandra. Eu vou pedir para a senhora voltar mais vezes, viu? Porque eu tenho que encerrar, mas tem muita ligação, muitas pessoas ligando. Obrigada a você que nos ligou de qualquer lugar do Brasil. Um beijo grande para todos vocês. Infelizmente não deu para a gente atender todo mundo, mas muito obrigada, tá? Quem quiser entrar em contato com a doutora, anote aí. O telefone é o 0 operadora 11 5092 0251 e 5096 0017. 0 operadora 11. E tem o blog também, né? Tem o blog, isso. Que é o Zahara Beleza. zaharabeleza.blogspot.com, é isso? zaharabeleza.blogspot.com, tá passando aí para vocês. Mais uma vez, obrigada, doutora. Eu que agradeço, boa tarde. Jaqueline, para você também.